Vamos ver um exemplo agora fictício para tentar entender esses papéis numa reunião mediúnica, imaginando um cenário com diferentes atendimentos. Como é que funcionaria, né? Ainda antes da reunião começar, a equipe espiritual já começa a organizar o ambiente. Então, os médiums ali, as equipes de técnicas de energia já começam a montar os campos, já começam a trazer muitas vezes os desencarnados, né? Montam um cordão de isolamento para proteger a reunião. O grupo de mentores responsáveis pela segurança já começam a fiscalizar o local. O pessoal técnico em energia fazem a asepsia do ambiente para poder preparar para receber as pessoas. Já tem toda uma triagem que foi feita ao longo da semana, já tem os principais casos com as melhores condições para se manifestar. É escolhido muitas vezes um ou dois espíritos para se apresentar na reunião mediúnica, porém, no plano espiritual, vários outros estão sendo atendidos, né, porque a gente vê um pedacinho do trabalho que está sendo feito, e às vezes um trabalho que é feito para é procurado vários casos semelhantes, e esses outros espíritos podem assistir aquele atendimento que está sendo feito e gera uma catarse coletiva. Então tem muito da logística e da estratégia, vamos dizer assim, da assistência que a gente nem consegue entender. Mas toda essa rede é preparada para que quando a reunião comece na parte prática, todo esse trabalho vai acontecendo e os espíritos vão tendo as assistências. Mas antes mesmo da parte prática, o trabalho já está começando. É muito comum os médiums que incorporam, né, que são o que a gente chama de médiums psicofônicos, eles já começam às vezes a ter a sensação. Né? Às vezes acontece horas antes de ir para a reunião, mas às vezes, dependendo do caso, pode ser necessário que a espiritualidade comece já a trabalhar, a aproximar o espírito que vai ser assistido há dias antes, né? Porque para um espírito poder se manifestar, ele precisa de toda uma preparação do médium e precisa de toda uma ligação energética. Então, assim, geralmente os mentores mediam a comunicação que o espírito está dando. O mentor do próprio médium, que é um médium de incorporação, ou médium de psicofonia, ele vai fazer um intermediário ali e vai favorecer para que, porque ele já conhece, já está acostumado, né, a interagir com as energias daquele médium, ele vai fazer um papel de intermediário para ajudar o espírito a se manifestar. Mas enquanto isso tem todo um trabalho acontecendo no plano espiritual, né? Então, assim, quando vai ser feito um atendimento a um espírito em sofrimento, que nem a gente viu, né, ele pode acontecer, por exemplo, por meio de alguém que começa a sentir uma vontade de chorar, né? E aí, às vezes o médium, ele nem consegue entender totalmente o pensamento. Então, uma pessoa começou a sentir vontade de chorar, ela fala para o grupo, estou sentindo uma tristeza, muita vontade de chorar. Aí, uma outra pessoa incentiva, abre o coração, né? O dialogador vai falar isso, abre o coração, fica à vontade, a gente está aqui para te acolher, você está seguro, né? Fica muito confortável, a gente quer muito te receber. E aí, só de começar a sentir esse clima de acolhimento, vem aquele desabafo, né? Então o espírito começa a chorar, chorar. Às vezes o médium até consegue captar tudo, às vezes ele não consegue nem falar, mas outros começam a sentir, olha, eu visualizei um espírito num lugar muito escuro. Aí então ele dá uma pista para o grupo, isso foi um médium clarividente que viu isso. Aí o dialogador vai falar, olha irmão, a gente vai estar chegando até ti, confia, e vai meio que conduzindo para que esse espírito possa ser trazido e possa ser resgatado. E aí então a equipe de resgate vai atuando, né? O grupo pode fazer uma prece, o grupo pode buscar de alguma forma, pode dar um passe. Se tiver passista, o passista pode ficar atrás da pessoa que está dando a comunicação, concentrando bem as energias e mentalizando um passe, né? Mas não é necessariamente obrigatório que fique perto e atrás. Basta que o grupo esteja com um pensamento assim bem unido, né? Os médiuns de
suporte ali que estão fazendo a sustentação, eles vão mentalizando, todo mundo ajudando junto, né? Todo mundo atua um pouco e aí cria esse campo que favorece o atendimento, né? E aí o dialogador vai checando, olha, o que você está vendo, né? Você tá percebendo alguém se aproximando e vai pedindo feedback para o espírito. É muito importante isso. O dialogador, ele não vai simplesmente falar e mentalizar e verbalizar uma prece. Isso é parte muito importante, inclusive, do acolhimento. Mas tem que lembrar que é um diálogo. Então a gente pede, você está vendo alguma coisa, irmão, como você está se sentindo agora? Você percebe a equipe se aproximando, você percebe que não está sozinho, e assim aos pouquinhos essa pessoa vai sendo resgatada, né? E isso vai ajudando, né, o grupo, vai se sentindo mais seguro. E aí nesse cenário, vamos dizer assim, pode acontecer um momento em que o dialogador ou o dirigente vai fazer a leitura dos nomes. E enquanto está lendo os nomes, todo mundo está concentrado e começam a surgir coceira no nariz, coceira no ouvido, umas sensações de movimento, de calor, né? São várias sensações que a gente vai ver que podem fazer parte do fenômeno mediúnico do atendimento. É muito comum o fenômeno mediúnico durante o atendimento, quando a gente está evocando, né? Enquanto uma pessoa está lendo, os espíritos estão sendo atendidos, estão usando as nossas energias. Às vezes as energias vão ser destinadas às pessoas que estão sendo evocadas pelo nome, mas outra parte pode ser usada para lidar com os próprios espíritos que estão próximos ali na reunião mediúnica, que vieram para receber algum apoio. E é comum a gente ter outros fenômenos mediúnicos durante esse momento de concentração. Um deles muito comum é o acoplamento, é sentir a presença do espírito, sentir a aproximação dele. Às vezes um outro médium está dando uma passividade e a gente começa a sentir também a angústia, a dor no peito que ele está relatando, a gente sente também. E isso vai ajudando para que a energia desse espírito seja mais dinamizada. O acoplamento tem uma função terapêutica, porque quando o espírito compartilha um pouco da energia dele com a gente, ele tem por alguns instantes um alívio. Antes, toda aquela dor que ela é compartilhada era só dele e estava 100% concentrada. Quando o grupo inteiro consegue, né, concentrar, receber e acolher, e mais de uma pessoa começa a acoplar e sentir com o espírito a dor dele, é como se ele atenuasse, porque ele desconcentrou. Ele pôde distribuir um pouco aquela sensação, e para ele vai ser mais fácil de ele se manifestar, e o médium vai dar a comunicação eventualmente dele, né? É comum também durante esse momento de concentração surgirem pensamentos pela intuição, por telepatia. Especialmente o dialogador é um médium que trabalha bastante assim com a intuição. Ele precisa sempre ficar escutando e atento às ideias que vão vir durante o diálogo, a forma de conduzir que seja mais cuidadosa e amorosa, cuidando para não confundir aquela reação automática de defensividade que a gente tem durante uma discussão, que pode acontecer de ela surgir uma vontade de se defender, não confundir isso com a intuição dos mentores, que geralmente é muito assertiva, tem uma intenção assim para nos auxiliar, né? Então isso é bem importante. É comum também, quando a gente está desenvolvendo a mediunidade, perceber a presença de pessoas, sentir que alguém estava perto, sentir que alguém parou atrás da gente, coisas desse tipo, ou perceber luzes, né? Começar a perceber assim, tá com o olho fechado, mas vem uma luz, mas do lado de lá fica claro. É um efeito comum também de perceber o ambiente espiritual de uma forma mais sutil. Pode surgir cheiros, né? Tanto cheiros de flores, cheiros mais perfumados e agradáveis, que pode indicar algum espírito superior que está chegando, como o cheiro de um local sujo, ou de uma pessoa, né, que está numa situação degradada, cheiro de bebida, né, que pode ter a ver com o estado do espírito que está ali para ser assistido, né? E além disso, tem as sensações todas das energias, né, no corpo, os formigamentos, as coceiras, a variação da temperatura que eu já comentei antes. Então, está acontecendo a reunião ali e a gente está ali sentindo cada sensação dessas é parte de um quebra-cabeça para a gente ir focando e concentrando em grupo no que está acontecendo. E um dos papéis do dirigente é conseguir ir captando devagarzinho todos esses elementos para formar uma visão do trabalho que está sendo feito e ajudar o grupo a concentrar
o esforço, o pensamento nesse ou naquele trabalho, nesse ou naquele estímulo, né? Então, assim vai indo a reunião, né? E pode acontecer de, né, em algum momento, vir um mentor no final para deixar algum recado, né? Para fortalecer, motivar o grupo. É muito bonito, isso acontece muito. Às vezes o mentor também pode vir para dar uma orientação de uma melhoria que tem que ser feito. E a gente acolhe também com muito carinho, muito respeito, né? E assim a gente vai fazendo esse trabalho, né? Pode acontecer de um médium dar mais de uma comunicação. Já vi grupos que o mesmo médium deu 3 comunicações. E já vi um outro que deu 4, mas foi muito raro e não é comum, né? O mais comum é um médium dar 1, 2 comunicações, é o mais comum. Mas quando o grupo é pequeno, e às vezes a espiritualidade aproveita mais uma pessoa porque ela está mais preparada, tem mais afinidade para dar aquela comunicação, né? Então a gente vai nessa reunião, cada um exercendo o seu papel, né? De repente pode acontecer de alguém ter uma visão, e essa visão a gente vai descobrir aos poucos do que ela é, né? Eu vou detalhar mais cada um dos tipos de mediunidade e como a gente consegue aprofundar naquela percepção mediúnica para fazer uma assistência em seguida. Daí vocês vão conseguir, aos poucos, perceber a função de cada tipo de mediunidade e como elas auxiliam no trabalho. Mas aí então, vamos dizer que durante esse atendimento, esse resgate, tem uma mãe ou um pai de uma pessoa que desencarnou numa situação de muita dor e ela pode se sentir recebida e a gente ouve aquela mãe, né, ouve o espírito falar que está vendo a mãe, é muito emocionante. Então todos esses personagens que a gente falou, né, aquela pessoa que fez a intercessão que eu falei antes, eles estão participando da reunião mediúnica e tem muitos outros que a gente não faz nem ideia, né, que trabalham nos bastidores, que fazem parte da rede de apoio, espíritos que trabalham em relação com a natureza, coletando energias da floresta, energias curativas, né? Tem cada coisa que a gente não faz nem ideia, né? Mas é importante a gente sempre ir ampliando, assim, aos pouquinhos. Cada reunião a gente amadurece mais um pouco e entende um pouquinho melhor do funcionamento da vida espiritual, do trabalho dos mentores.